Nessa aula, eu vou falar para quem é designer de interiores, para quem é arquiteto, em fase de formação ou recém-formado. Essa live é para essa galera. Só para essa galera, Dani? Não, gente. Conhecimento é poder. Conhecimento serve para todo mundo, não é verdade? E sempre tem uma coisinha aí que a gente aprende quando a gente assiste aí um conteúdo que às vezes não é da nossa área, não é verdade? E muita coisa que a gente aprende de uma outra área que não tem nada a ver com a nossa, às vezes pode ser absorvida na nossa, tá bom? Então, mas essa aula é voltada para esse público, para essa galera que está iniciando a carreira. O meu objetivo é transbordar aqui tudo que eu aprendi ao longo da minha vida profissional, tá? Eu sou designer de interiores por formação, tenho aí mais de 10 anos de expertise nessa área e tô aqui para ajudar a galera que está começando a aprender a vender e a faturar até 30.000 por mês em projetos. Porque o sonho de quem está saindo do curso técnico ou da faculdade é viver do seu trabalho, não é mesmo? Acho que todo profissional tem aí esse sonho. E isso é um luxo que não é para todos. Muitos tentam entrar no mercado, não conseguem, depois acaba saindo e seguindo uma outra carreira. Por quê? Porque talvez não tenha tido a oportunidade de aprender como fazer, porque o curso técnico não ensina isso pra gente, a faculdade também não. Então eu tô aqui para transbordar para vocês esse conhecimento, tá bom? E aí, gente, qual que é a minha experiência? Eu tenho aí mais de 450 projetos assinados, então, assim, sou expert na parte de projeto, mas eu sempre fui voltada para a área comercial. Eu amo a área comercial, adoro vender. E, já vou falando para vocês destravarem aí, hein? Quem não gosta de vender, não gosta de ganhar dinheiro. Então, vamos tirar isso da nossa mente, vamos ressignificar, vamos nos trabalhar internamente para a gente ser, assim, um vendedor de ponta. Por quê? Vendedor, eu tenho um certo preconceito, porque vendedor, esquece. A gente está falando de outro formato de venda, que você nem precisa vender, as pessoas é que querem comprar de você. Mas para isso você precisa se desenvolver internamente, confiar no que você faz, acreditar em você mesmo, e aí tem uma série de fatores que são importantes para que isso aconteça, tá? Mas quem não vende, não fica rico, fica em paz que você não vai ganhar dinheiro se você não aprender a vender nessa área, tá bom? Vamos junto que a gente vai aí ressignificar isso e entender que a gente é uma máquina de venda e que a gente vai sim conseguir prosperar e transcender trabalhando em cima dos nossos projetos, tá bom? Então, minha história é um pouco assim. Eu fui estudar no Senac como bolsista. A minha formação técnica veio do Senac, muito embora eu já tivesse uma experiência bem ampla anterior, porque eu comprava apartamentos, reformava e vendia. Então eu aprendi ali, conhecimento empírico. Depois é que eu fui para o conhecimento técnico. Me ensinou bastante, tá? Porque tecnicamente você também pode aprimorar o que você já sabe fazer. E aí eu vim dessa realidade. Mas o mais significativo disso tudo é que eu sempre tive o pé dentro da obra. E isso fez toda a diferença na minha profissão, porque a gente às vezes sai do curso técnico, sai da faculdade e a gente fica muito bom em desenhar. Só que a gente não tem ciência de todos os âmbitos que envolvem o nosso trabalho. A gente não tem ciência, por exemplo, de que nem tudo que a gente desenha é passível de execução. Então, muita calma nessa hora. A gente precisa entender um pouco de obra. A gente não sabe, por exemplo, que se a gente não for um excelente vendedor, a gente não consegue aí deslanchar na profissão. Então, a gente precisa entender de comercial. A gente não sabe, por exemplo, calcular o preço do nosso projeto. Então, a gente precisa aí entender de precificação. E a gente tem um universo de informações que a gente precisa ter para a gente ter nosso próprio escritório. Informações, inclusive, de cunho empresarial, porque
alguém que monta um escritório, além de ser um profissional, um designer ou um arquiteto, tem que ter visão de empresário. Percebe? A faculdade, nem o curso técnico ensina isso pra gente. Então a gente tá aqui porque tem muita coisa para transbordar para vocês. Beleza? Então é isso. E aí você que está assistindo essa live, que é um profissional curioso, é um profissional que com certeza vai deslanchar na carreira, porque a nossa atitude faz com que tudo mude na nossa vida. A atitude faz toda a diferença, tá? Gente, fala pra mim uma coisa, vocês que estão no Insta, no YouTube, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Faz aí um comentáriozinho, manda um coraçãozinho, alguma coisa para eu entender que vocês estão me ouvindo bem, por favor. Opa, estão ouvindo bem. Então, para ser designer de interiores, como eu estava falando para vocês, ou arquiteto, você precisa deslanchar em muitas coisas, senão o seu percurso vai ser muito sofrido. Muito sofrido. E aí eu preciso avisar para você uma coisa importante. Quando você fala do mercado de construção civil, tá? De reforma ou construção, você nunca está falando de prejuízo baixo e dor de cabeça pequena. Então é muito importante que você de fato esteja qualificado antes de começar a executar o que você vai executar, tá? Porque prejuízo de obra não é baixo e a dor de cabeça é gigante. Tem muita gente que adoece, sofre aí inúmeros desgastes e acaba até desistindo da carreira porque não sabe como lidar com as situações. E vou te avisar, nem o cliente, nem o fornecedor vai te poupar porque você é novo de casa. Tá? Então, assim, se capacite, invista em você, porque aí você vai chegar no mercado da forma que precisa chegar, sabendo, para poder bombar, tá bom? Então, é isso. Então, olha só, gente, em meio a essa proposta desse mercado que a gente tem aí, que é extremamente competitivo, tá? Sem necessidade, mas ele é extremamente competitivo. Na realidade, não tinha necessidade disso, por quê? Porque cada um é um, por isso a gente tem uma digital, não tem duas Danis iguais, não tem duas Leilas iguais, não tem duas Cris iguais. Então a gente é único, tá? E as pessoas podem sim curtir o que você é, amar o seu trabalho, muito embora tenham outros no mercado. Tudo bem? Então essa competição, na realidade, não sei se ela é tão necessária assim, mas de fato ela existe e ela tá por aí. E aí, por conta dela, você precisa se destacar, tá? E você, às vezes, não se destaca porque você comete erros muito comuns, que é normal serem cometidos quando a gente está aí entrando no mercado de trabalho. Só que isso pode fazer com que você perca a venda, você perca a oportunidade de estar fechando com determinados clientes. E aí, por isso, hoje a gente vai falar dessa questão dos 4 erros principais, tá? São vários, mas a gente está falando de 4 principais que são cometidos pelo designer ou pelo arquiteto que está tentando entrar no mercado na hora de vender. Então, vamos falar desses 4 erros. Primeira coisa, gente, pegar o cliente para conversar, aquela primeira oportunidade, aquele primeiro momento e falar mais do que ouvir. Vamos lá, 2 ouvidos, uma boca. Essa é a nossa formação básica. A gente precisa entender que os 2 ouvidos significa que é para a gente ouvir mais do que falar, certo? Então, ouvir o cliente, ouvir, mas é ouvir de orelhas abertas, coração aberto, mente aberta, para entender o que ele quer. Porque se você fala, você está negligenciando a necessidade do seu cliente. E aí você vai perder a oportunidade de entender o que ele quer e você perde também a oportunidade de construir uma estratégia eficiente de vendas. Por quê? Porque você não vai saber quais as dores ele tem. Você não vai saber quais são os anseios dele. E aí, pautado nisso, você vai oferecer uma solução ruim, uma solução que ele não quer.
uma solução que está distante do que ele espera, do que ele deseja, entende? Isso tem a ver só com o fato de você não prestar atenção, não ouvir, de mente, coração e peito aberto, fechou? Então, não cometa esse erro, o erro de falar muito sobre você. Esquece isso, deixa de lado, tá bom? Outra coisa que a gente faz que é ruim, vender muito o serviço ao invés de vender a experiência. Gente, para você introduzir o cliente no universo do design, você precisa fazer com que seu cliente sonhe, com que ele visualize como vai ser a vida dele depois que o projeto dele estiver consolidado. Você não precisa arremessar o cliente dentro do formato interno do escritório. Então, assim, ó, não venda, não caia no erro de vender para o cliente os processos internos espetaculares do teu escritório. Ele não está interessado nisso, tá? Os processos internos, eles servem para fazer com que o teu escritório funcione como tem que funcionar. E os seus processos, eles servem para fazer que o teu serviço funcione com excelência. Eles não estão ali para serem vendidos para o cliente. O cliente não está preocupado com isso. O cliente quer saber de sonhar, ele quer saber de imaginar, ele quer sentir como vai ser o projeto dele, como vai ser a casa dele. E esse processo de fazer com que o cliente sonhe, ele acaba sendo muito mais mágico, ele é muito mais atrativo do que você ficar falando de processos, números e formatos e sistemas, entende? A possibilidade de realizar um sonho é o que precisa bater forte no coração desse cliente. Então, tem muito profissional que foca o discurso inicial voltado para a questão do serviço que está sendo contratado e não da experiência. E aí você, perde a venda, murcha o cliente. Ele vai aí, desanimar. Deixa o assunto burocrático para ser tratado mais tarde. Beleza? Você vai ter oportunidade para isso. Então, segundo erro que a galera comete, não deveria cometer, vender muito mais o serviço e os processos do que a experiência. O cliente não está interessado nisso. Então, esse é o segundo erro. Terceiro erro, não ousar ser diferente. Gente, pelo amor de Deus, a gente é só um. Então, a gente já é diferente, entendeu? Isso é simples assim, vem na nossa veia. Luiz, ganhei várias concorrências focando na apresentação do sonho, enquanto os outros mostravam a tela preta do CAD. Aí, Luiz, você manjou já o que a gente está falando. É isso aí mesmo. O cliente não está nem aí para aquela tela cheia de linhas. Aliás, só quem gosta daquilo é a gente. Entende? Ele nem acha aquilo bonito, nem acha aquilo atrativo. E um monte de gente viaja na maionese oferecendo isso, tá? O Luiz está aí, só reiterando o que a gente está falando aqui. Já é uma experiência dele. E acontece isso mesmo, tá? Uma outra coisa. Não ousar ser diferente. Vamos colocar uma coisa na cabeça, gente? Concorrência. Se você focar na concorrência, você perde a oportunidade de crescer. Foque em você. Concorre contigo mesmo, tá? Olha onde você estava ontem e aonde você quer estar depois de amanhã. Usa você mesmo como parâmetro. Esquece os outros. É bom você olhar na concorrência de vez em quando para você ter uma ideia do que está acontecendo no mercado, porque quando a gente tem aí várias ideias, a gente tem sempre possibilidade de estar inovando, mas no dia a dia olha para você, concorre com você, procura usar você como uma régua de crescimento, entende? Ao invés de ficar muito preocupado com os outros. E quando a gente fala de ousar ser diferente, tem a ver com você sentir no seu coração, sentir na tua mente o que você pode fazer de diferente e arremessar-se nessa novidade de ser diferente, porque você já é diferente por natureza. Entendi isso, impressão digital, cada um tem uma, não tem duas pessoas iguais. Então seja você já é diferente da maioria. Sabe, seja criativo, afinal de contas, criatividade é uma característica master pra gente, né? Quem não é criativo nem fica nesse mercado. Então, assim,
Ouse ser diferente, ouse ter alguns pontos específicos, ter uma marca sua, um nome forte. Não, larga de mão desse negócio de querer atender todo mundo de todo jeito. Você está perdendo a oportunidade de se destacar. Encontra aí um público que é um público que você sente no coração, que você gostaria de trabalhar com ele. É muito importante você se diferenciar. Por quê? Porque na hora que você precisar fazer marketing, e hoje a gente está falando do marketing digital, você vai ter que ser diferente, porque senão você vai descer pelo ralo junto com mais um monte que fica um imitando o outro. Percebe? Não dá. Constrói a tua marca pessoal. E é a tua marca pessoal que vai se destacar. Você é sério, você é técnico, ou você é engraçado, ou você é técnico e é engraçado ao mesmo tempo. Tá? Você tem capacidade para fazer uma dancinha? Ou você tem capacidade para fazer um rios mais engraçadão? Não, eu não tenho, Dani. Eu sou uma pessoa séria. Então seja você. Porque sendo você, você vai convencer muita gente. Tem muita gente que não vai gostar do seu jeito, mas tem muita gente que vai. Entenda que as pessoas são cartas escritas. E as cartas, elas têm mensagens diferentes. Isso é bíblico. E aí, o que acontece na prática? Você tem uma mensagem que vai atingir um determinado público e ponto. Simples assim. Não se preocupe com o resto. Fechou? Então, vamos lá. Assim, você não vai precisar ficar preocupado em converter uma quantidade de leads. Você vai converter os leads certos. Os leads que são para você, para o teu formato de trabalho. Fechou? Outra coisa, outro erro, tá? O quarto erro. Eu disse para vocês que hoje a gente vai falar de 4 erros, embora a gente tenha vários aí. Não deixe de divulgar o seu trabalho, gente. É uma frase batidíssima. Quem não é visto não é lembrado. É simples assim. Se você some, você vai ser esquecido. Sabe como chama isso? O pecado da omissão. Olha só como a gente funciona na prática. Uma coisa muito simples. Faz live. Todo dia faz uma live. Você aprendeu uma coisa nova ontem? Porque, gente, vamos combinar, né? Quem não aprende nada de novo, pelo amor de Deus, como é que faz para progredir? Não tem como. Então, assim, a gente coloca isso nos teus hábitos, nos teus pequenos rituais do dia. Todo dia aprender uma coisa nova. E todo dia transbordar isso para alguém. Tem 2 vantagens aí, tá? Toda vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente cresce. A minha régua de ontem já subiu mais 1 milímetrozinho para hoje. E na hora em que eu transbordo isso para outra pessoa, eu fixo isso na minha mente, eu fixo esse conhecimento. E na hora que eu ensino isso para 2 pessoas, eu fixo mais um pouquinho. E se eu ensinar para 100 pessoas, eu fixo um tantão. E aí eu formo uma nova trilha neural no meu cérebro. Então aquele conhecimento vai fazer parte de mim. Como que eu aprendo? Eu aprendo através de outra pessoa. E eu ensinando, eu aprendo 2 vezes. Perceba que você transbordar o seu conhecimento faz com que você cresça, você apareça, você está plantando sementes. Então, assim, não deixe de se divulgar, apareça no Stories, apareça no Instagram, não faça isso de qualquer jeito, tá? Faça isso de forma estruturada e planejada, ninguém pode sair fazendo, não. Você é você, mas você precisa estruturar como você quer aparecer, o que você quer mostrar. Precisa de um planejamento prévio para isso, né, gente? E aí você vai entender que sempre que você é visto, você é lembrado. Quando a gente começou a fazer reels, eu estava olhando outro dia na página da gente, a gente tinha aí 100 e poucas pessoas, né? E eu achava o máximo aquele número. Hoje a gente tem 3.000, eu tô achando pouco. Isso é o quê? São pessoas que curtem o nosso jeito de trabalhar. Quantas vezes a gente faz um reel simples, assim, com uma brincadeira do dia a dia, porque eu gosto, sabe, dessa parte de brincar com o dia a dia, porque, né, nosso dia a dia já é pesado, se a gente não brincar fica impossível. E as pessoas dão risada, falam, nossa, Dani, ficou muito bom, ficou engraçado. E outras pessoas vão conhecendo a gente a partir disso. Então, assim, a gente precisa, sim, ser lembrado.
constrói uma forma aí atrativa de mostrar a tua personalidade, uma forma de mostrar o teu trabalho, e vocês vão perceber que isso vai aumentando, mais pessoas vão te conhecendo, mais pessoas vão gostando de você, e vocês vão entender o peso do marketing, ó, digital, gente, frisando, digital é algo único, tá? Só você tem essa digital. Então não entra numa vibe de ficar copiando os outros, de fazer o que o fulano faz, não. É legal você olhar para ter uma referência, para modelar, para entender que técnicas a pessoa usa. É muito bacana fazer isso, mas não fica só na sua concorrência, tá? Você tá falando de obra, você tá falando de projeto. Se você só modela pessoas que fazem projeto, você concorda comigo que você tá tendo mais do mesmo? Mais do mesmo, você tá tendo e você tá sendo mais do mesmo. Vai olhar lá o cara que dá aula de paraquedismo, às vezes ele tem uma técnica mega legal que dá para você trazer pro seu Instagram. Vai olhar lá o médico, que às vezes tem uma proposta super diferente. Então, assim, abre a mente o teu potencial criativo, porque muitas vezes o que a gente traz de diferente para o nosso trabalho veio de um outro nicho de mercado, tá? Funciona super isso daí. E assim, gente, não se preocupe, não precisa você ficar mostrando ali todos os detalhes do teu segredo de sucesso, não, tá? Mas compartilha a tua vida, as tuas capacidades, os teus talentos, as experiências que você tem. Mostra foto de uns resultados legais, de um projeto, sabe, da tua vida. Aí você vai aos poucos trazendo humanidade, você vai trazendo visibilidade para a tua marca. E você vai aí, ó, fortalecendo a tua marca. Entende? Por quê? Porque quem curte o trabalho do Luiz, às vezes não vai curtir o trabalho da Dani. E quem curte o trabalho da Dani, às vezes não vai curtir o trabalho do Luiz. E tem sim uma pessoa que pode gostar do Luiz e da Dani. O universo é gigante e tá tudo certo. Entende? Então é assim que funciona. E aí é isso. Eu vou responder aqui algumas dúvidas que o pessoal já tá mandando aqui pra gente. Se vocês tiverem dúvidas aí, vão encaminhando pra gente também. Vamos lá, ó. Além disso que foi falado na live, como posso me destacar no mercado de design? Vamos lá, é isso aí, Luiz, tem espaço para todo mundo. E se a gente soubesse disso assim lá no fundo do coração, a gente ia se ajudar mais, que a gente ia ser uma classe muito mais forte. Eu, ó, super top essa ideia, eu acredito nisso. Vamos lá, pergunta, né? Além disso que foi falado na live, como posso me destacar no mercado de interiores? Então, esse trabalho que a gente está fazendo é exatamente voltado para isso, tá? A ideia é eu transbordar para vocês todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos. Por quê? Gente, estou me sentindo muito cheia de conhecimento. Eu preciso transbordar isso para ir esvaziando, para caber mais coisa, entende? Porque chega um momento que a gente tá ali, ó, não entra mais nada. Por quê? Porque a gente já aprendeu tanto, e se eu não ensinar, qual é o meu valor na Terra, né? Nenhum. Aí, o que acontece? Você não vai ter um ponto para fazer com que você consiga se destacar no mercado. Você tem aí um leque de situações que precisam ser trabalhadas para que você se destaque. A primeira delas é como você se mostra, qual é a tua marca pessoal, certo? A segunda coisa, como você vende o seu trabalho. A terceira coisa, como você entrega o teu projeto, certo? Porque, só que assim, eu tô, como é que se diz? Isso aqui é um resumo, né, do que você precisa desenvolver, porque em cada ponto desse você tem aí um guarda-chuva de situações que precisam ser desenvolvidas, tá? E depois disso, como é a tua relação com o cliente? Como é a tua condução, se você, por exemplo, for gerenciar uma obra? Então, na realidade, você não tem um ponto que vá possibilitar você se destacar. Você precisa aí, ó, ter uma visão sistêmica da tua profissão e desenvolver-se em vários pontos,
E aí a primeira coisa que você precisa fazer é entender que pontos são e qual é a tua nota honestamente em cada um desses pontos. E aí você vai aí, ó, galgando isso um dia depois do outro. Percebe porque eu digo que não vale a pena ficar olhando para a vida dos outros, para a concorrência, precisa olhar para a sua? Você tem muito serviço a fazer, foca em você. Entende? E aí você vai ali, ó, um dia eu construí isso, puxa vida, eu tenho um pequeno micro resultado, depois eu construí outro, mais um micro resultado, e outro, e quando eu vejo que tem um resultado gigante. Percebe? E aí o que acontece? Você olha lá para onde você estava no comecinho da régua e vê que você já deu aí longos passos. E aí você vai aos poucos se destacando do mercado. Tá? Você vai chamando a atenção para o que você é, mas isso tem a ver com um trabalho paulatino, bem construído e bem pensado. Fechou? Espero que eu tenha respondido. Se não tiver, me avisa que eu volto aqui e respondo. Quem mais? Veja se mais alguém tem pergunta aqui, ó. A Cris perguntou: qual método ou forma que você usa para vender a experiência para o cliente? Gente, eu gosto muito de contar história. Eu gosto de dizer para o cliente como vai ser quando ele estiver lá. Como vai ser a vida dele. Eu coloco o cliente num formato de mentalização para que ele enxergue. No geral, quando eu apresento o projeto, eu vou junto com o projeto contando uma história. Ah, eu coloquei um sofá, sei lá, cinza. Por quê? Porque quando a dona Camila, que é a filha do cliente, vier com a mão suja de doce, ela passar no sofá, aquele sofá não vai ficar sujo, não vai ficar manchado. Então eu vou levando o cliente para dentro dessa história. Ali naquele cantinho eu coloquei a cama do Spencer, que é o cachorro, né, o pet. Olha lá, o Spencer ali ele vai curtir, porque ali ele consegue enxergar a rua. Aí o cliente vai olhando e vai visualizando o Spencer ali naquele cantinho. Então perceba que a gente precisa trazer o cliente para dentro da história, para que ele sonhe junto com você, tá bom? Evita do cliente estar dentro da parte técnica do projeto. Primeiro porque ele não entende. E aí, para você fazer ele entender, você vai gastar 5 vezes mais energia. E segundo, porque fica um processo chato, fica desgastante para você e para ele. Deixa o cliente sonhar, se encarrega você de executar do jeito que tem que ser executado. Beleza? Outra pergunta, deixa eu ver aqui. Como divulgar da maneira certa os meus trabalhos? Ó, primeira coisa, você precisa saber quem você é. Existem técnicas para isso, tá, gente? Mas você precisa saber quem você é. Quem é você? O que você vai fazer? Para quem você vai fazer? Como você vai fazer? Quais são as cores da sua marca? Como você quer aparecer? Tudo isso precisa ficar claro, tá? Depois, quem é o seu público? Aonde está o seu público? Quais são os melhores horários do seu público? O que o seu público gosta? Entendeu? Então precisa ter isso muito claro para que você consiga fazer um panorama e um planejamento de como divulgar da maneira certa os teus trabalhos. Fechou? Beleza. Se eu não tiver respondido, volta que a gente complementa, tá bom? Existe um modelo de briefing específico? Cada profissional é um profissional. Tá? Cada um trabalha como acha que tem que trabalhar. No nosso escritório, tá? A gente desenvolveu. Quando eu saí do curso técnico, eu saí de lá com um formato de briefing. Aí, quando eu fui fazer o briefing com o primeiro cliente, eu percebi que aquele briefing podia ter mais informações. Aí, quando eu fui fazer com o segundo, eu percebi que as primeiras informações não eram ainda completas. E aí, esse briefing foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. E esse briefing se tornou um formulário gigante, um formulário, no nosso caso, é um formulário informatizado, né? Que a gente vai respondendo aí e vai
conversando com o cliente ao mesmo tempo. Então, assim, no nosso caso, nós temos um briefing que é nosso, que nós pegamos lá um formulário X inicial e a gente foi adaptando ao longo de 10 anos. Hoje, eu acho o briefing da gente muito bom mesmo. Dificilmente escapa da gente alguma percepção que a gente deveria ter e não construiu ao longo do briefing, tá? Só que o briefing é uma ferramenta. Se a pessoa que vai aplicar o briefing estiver focada só no briefing, tiver de olhos e ouvidos tampados, não vai ser o suficiente, tá? Você precisa ali, tá observando o cliente. Qual é a fisionomia dele quando ele fala de determinado assunto? Qual é a expressão dele? É boa, é ruim, é de dúvida? Enfim, eu preciso entender, ler essas informações. Eu preciso ouvir o que ele está dizendo nas entrelinhas ali da conversa, tá? Porque isso enriquece muito o briefing. Você pode ter uma ferramenta de briefing, amigo, espetacular, que ela não vai ser o suficiente se você não estiver, de fato, presente no que você está fazendo naquele momento, tá? Que é entender o cliente. Em breve, a gente vai ter aí um monte de novidade. Não deixa de participar e não deixa de compartilhar, tá bom? Beijo enorme para vocês, um ótimo final de dia.